Vamos lá, gente. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado quem está aí do outro lado vendo a gente aqui. E hoje eu sou Clenira Sarquis e essa é a live do Movimento 65, que está lançando oficialmente a pré-candidatura a prefeito de Rio Preto do Carlos Alexandre. Mais alto. E queria agradecer a participação de todos. Nós convidamos vocês e vocês estão aqui com a gente, né? A gente vai fazer uma conversa aqui muito íntima para apresentar o pré-candidato do Movimento 65 a Rio Preto e com a sua participação. É muito importante a sua participação. O chat está aberto, você pode fazer suas perguntas aí, sua intervenção e a gente responde aqui, tá ok? Bom, eu vou começar essa conversa então com o Carlos Alexandre, pedindo para ele se apresentar, né? Nós estamos aqui só nós dois aqui, do lado de lá, plateia, e vocês aí em casa, um monte de gente aí em casa vendo a gente. Desculpa por estar chegando aí, invadindo a sua privacidade, mas é assim que a gente faz agora. A gente não tem jeito de pessoalmente conversar com as pessoas, tal. A gente está respeitando aqui a distância, né? É por isso que a gente está sem máscara. Mas eu vou perguntar para o Carlos Alexandre, então, pedir para ele se apresentar. Para quem não te conhece, quem é você, Carlos Alexandre? Qual é a sua origem? Boa noite. Boa noite, Clenira. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando. Boa noite a você que vai ver depois essa áudio gravada. Boa noite a quem está aqui presente, nos acompanhando também. Eu tenho 52 anos de vida, eu sou pai de 3 filhos, eu sou corretor de seguros, mas eu também sou empresário no ramo do franchising. Estudei Direito por 3 anos, mas sou graduado em Administração Pública. Uma graduação que me deixa muito contente porque eu vejo que eu tenho possibilidade de exercitá-la de forma contundente. Me graduei em Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto. É isso. Certo. Bom, o Carlos Alexandre está se apresentando hoje como pré-candidato de um movimento chamado Movimento 65. Então eu queria que você explicasse para as pessoas o que significa isso, o que é o Movimento 65. Perfeito. O Movimento 65, dentro do PCdoB, ele foi montado com a intenção de ampliar um bloco democrático para que as pessoas que, de alguma forma, não compactuem com a violência, a agressividade das ideias tão colocadas de forma tão equivocada hoje e que ameaçam a segurança, a liberdade de pensamento e de ação de todos nós. O Movimento 65, então, ele foi criado para ampliar um arco de pessoas interessadas em contribuir com a defesa dessas liberdades, com a defesa da democracia. Tá? Então, dentro do PCdoB foi criado, mas ele, na verdade, é amplo e recebe aí todas as vertentes, todas as pessoas que têm essa mesma finalidade e esse mesmo objetivo. Quer dizer, o partido está aberto aí para as pessoas e para conhecer o trabalho que o PCdoB vai fazer em Rio Preto. E o Movimento 65 está sendo lançado no Brasil inteiro, né? No Brasil, e hoje aqui em São José do Rio Preto. Tá certo. Bom, gente, por falar em lançar, a gente está hoje aqui fazendo essa live, o calendário eleitoral, a justiça eleitoral nos garante esse direito, né? A gente está conversando aqui com o pré-candidato Carlos Alexandre e o calendário eleitoral foi totalmente modificado por causa da pandemia, todo mundo já deve ter ouvido essa notícia por aí. Então a gente tem o seguinte, Rio Preto, por exemplo, tem mais de 200 mil eleitores, aliás, tem mais de 300 mil eleitores. Então, as eleições municipais em Rio Preto se dão em 2 turnos, no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e dia 29, o segundo turno. No dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro, os partidos têm que fazer suas convenções. O Carlos Alexandre está sendo indicado pelo partido dele, PCdoB, para ser o representante do seu partido aqui, a Prefeitura de Rio Preto. Então, entre o dia 31 e o dia 16, eles vão fazer lá a convenção para oficializar essa candidatura e dos vereadores. No dia 31 de agosto, até o dia 26 de setembro, é o prazo para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. Daí, então, é oficial. Aí, no dia 27 de setembro, tem início a campanha eleitoral, inclusive aqui na internet. Agora, o que a gente está fazendo é uma pré-campanha. A gente vai ficar convidando você para participar, você vai conhecer um pouco das propostas do pré-candidato Carlos Alexandre, a gente vai construir um programa junto com você nesse período aqui. Aí, depois do dia 27 de setembro, quando começa a campanha oficialmente, aí então no rádio e na televisão, só no dia 9 de outubro é que começa a campanha.
Bom, então, com um eleitorado de 328.658 eleitores, Rio Preto cabe muita expectativa aí, né, de quem escolher. E é muito bom conhecer muito bem os candidatos, né, em época de fake news. Então, você procure saber quem é seu candidato, faça pesquisa aí na internet, em sites garantidos, né? Converse com ele, como a gente está conversando agora aqui com o Carlos Alexandre, né? E eu vou perguntar para ele, né, para onde ele vai, o que ele faz. O Clenira, eu recebi do meu partido, né, depois de discussões internas, a honrosa tarefa de representá-lo aqui em São José do Rio Preto. O meu partido vai completar daqui a 2 anos 100 anos de vida e, portanto, representar a sua luta pelas liberdades, as grandes defesas que ele batalhou para construir nesse país, dentre elas a liberdade religiosa, dentre elas outras tantas conquistas, como a reconquista da nossa democracia. E é, portanto, com grande honra que eu recebo essa mensagem do PCdoB de ser pré-candidato em Rio Preto. E por quê? Porque eu estou falando de uma cidade que é uma capital regional, uma região que congrega 97 municípios e que, portanto, tem a responsabilidade em cima de mais de 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade cujo orçamento, 2 bilhões de reais, é maior, acredite você, do que o orçamento de 4 estados da nossa federação. Mas é também uma cidade que tem uma referência em medicina no Brasil inteiro e até no exterior, tem uma faculdade de medicina, uma cidade que é líder na questão da prestação de serviços em toda a nossa região, está ligada pela sua malha rodoviária a todos os municípios da região. Eu daqui saio e vou direto para a nossa capital nacional, vou direto para a nossa capital estadual, vou para onde eu quiser, porque eu tenho um aeroporto que em minutos eu posso chegar a capitais do país. Então é uma cidade que é bonita, é uma cidade muito completa. Você falou 360 mil eleitores, 306 mil eleitores, nós temos 460 mil habitantes. Então, assim, é muita gente. Eu tenho um enorme orgulho de ser riopretense. Então, poder exercitar a minha profissão, poder exercitar a honra de representar o meu partido para esse município, me dá uma imensa honra, um imenso orgulho. Bom, e o que as pessoas podem esperar de você? As pessoas podem esperar da gente, né? Porque nós somos sempre um grupo, elas podem esperar da gente o compromisso. Você sabe que eu tenho 3 filhos jovens e eu queria muito provar para eles e para todos, e eu acho que eu consigo provar isso, que política pode ser feita com decência, com honestidade, com seriedade, porque afinal de contas, o que a gente muito ouve por aí? Todas essas barbaridades, todas as canalices, todas as velhacarias, e a gente pode fazer uma coisa diferente, né? Nós estamos montando um programa, um projeto de governo com muitas participações, pessoas extremamente competentes, pessoas que amam Rio Preto apaixonadamente, pessoas, e como ele é aberto, Clenira, a gente tem recebido muita ajuda, muitas opiniões, pessoas que estão adentrando para contribuir com a gente. É isso que eu acho que as pessoas podem esperar da gente. Bom, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Rio Preto é uma cidade, aliás, não só Rio Preto. O país, o mundo está vivendo um momento de pandemia. Rio Preto tem uma situação muito difícil. Nós temos aí números enormes de vidas perdidas, né? Só hoje, nas últimas 24 horas, 5 pessoas morreram. Nós temos aí amanhã o anúncio do governo do estado para saber se a gente vai mudar de fase. Enquanto isso, existem movimentos na cidade contrário a isso. O governo do estado separou o estado em várias cores, né? Começa lá na cor vermelha, que é o pior momento, que tem o lockdown e tal, e os médicos daqui de Rio Preto, do HB e da região, estão pedindo para que isso aconteça aqui na região, porque nós estamos num platô, faz dias que a gente está com um número X de pessoas infectadas, ou com um número X de mortes, só que também a gente está muito alto para a população que nós temos, né? Nós temos hoje 316 pessoas que perderam a vida em Rio Preto, né? 12.760 pessoas
morreram, foram infectadas pelo vírus. Quer dizer, o vírus está circulando muito ainda entre as pessoas. Existe também um movimento aí para volta às aulas, né? Eu sei que o governador tinha marcado para o dia 8 de setembro, aí transferiu para outubro, e as aulas só vão voltar naqueles lugares em que as cidades estão na fase amarela, que não é o caso de Rio Preto, que está na laranja. Tem um movimento também, por outro lado, de empresários querendo abrir o comércio, os restaurantes, os bares que estão fechados, né? E tem as escolas. Então, de um lado, os médicos dizendo, a ciência dizendo, não é hora ainda de liberar, de abrir nada, porque está difícil. A gente teve um depoimento aí do Dr. Jorge Fares, que é diretor da Fundação Faculdade Regional de Medicina, da Fundação da Funfarm, da faculdade, do Hospital de Base, do Hospital da Criança e... Depoimento emocionado, por sinal, né? E do hospital, e da maternidade. Ele ficou 43 dias na UTI. E ele deu um depoimento que viralizou na internet, né? Falando aí que ele sofreu demais, que ele tinha delírios, que é um horror. Então, quer dizer, não pode ficar doente. Então, tem que evitar ficar doente. A gente teve também hoje à tarde o anúncio de que mais 20 leitos de UTI vão ser abertos amanhã no hospital de base, né? Com essa situação toda, qual é a sua opinião? Você acha que a escola tem que funcionar? O comércio deve continuar funcionando normalmente? Nós temos condição de ver um momento normal com essa situação? Bom, vou organizar as ideias aqui agora para te responder tudo isso, sem perder a oportunidade de falar algumas coisas importantes. Primeiro, eu acho que nós temos que ser solidários a essas 316 famílias que enterraram seus entes queridos. É triste demais imaginar que pessoas que poderiam estar aqui conosco perderam suas vidas por conta disso. O que eu chamo por conta disso? Irresponsabilidade, tá? Irresponsabilidade. Eu também sou empresário, Clemília, empresário no ramo de franquias, como eu falei. Sempre foi difícil ser empresário no Brasil. A gente sempre teve que lidar com tributação pesada, com a dificuldade de lidar com a concorrência desleal, com tudo aquilo que você imaginar que um empresário possa sofrer. Veio para deixar a gente numa situação muito pior, né? Eu tenho uma empresa de 25 anos de duração, uma empresa tarimbada, conhecida, honrada, que durante 25 anos cumpriu todas as suas obrigações e nós tivemos que recentemente nos readequar a esta nova situação, atrasar pagamentos, cancelar projetos importantes para a gente evoluir, para a gente crescer, se recolher, não é? Ocupávamos um prédio de 5 andares na cidade, na principal avenida da cidade, tivemos que nos recolher. E sabe por que nós fizemos isso? Para poder enfrentar essa nova realidade. Hoje nós temos visto empresas devolvendo salas, devolvendo seus prédios, nós temos visto demissão em cima de demissão. Então é claro que a gente queria que a economia respirasse, claro que a gente queria os filhos da gente estudando em grupo com os amigos, se socializando, que seria tão bom para eles. Claro que a gente queria um restaurante, faz 5 meses que a gente não sai para ver a lua lá fora, não é? Mas temos que ter responsabilidade. Não param de crescer os números, não é? Você falou dos leitos novos, é óbvio que a gente fica feliz que abram leitos, mas uma felicidade estranha, porque o ideal é que não precisasse abrir leitos. O que a gente não quer é ter doente. Ah, você viu quantos se curaram? Muito bem que se curaram, mas eu preferia que eles não tivessem adoecido, porque não é uma doença qualquer, é uma doença que deixa sequela. É uma doença, você falou do... Sim, não sabemos nada dela. O doutor Fares aí, 40 e poucos dias na UTI, com todos os cuidados que ele merece. Imaginem regiões desse país, imagine regiões, ou aqui mesmo na cidade, pessoas que às vezes não têm condição de receber um tratamento imediato, adequado, uma atenção. E vamos falar uma coisa, Clemília, os profissionais da saúde. Enquanto eu e você estamos aqui, faz cerca de mais de 100 dias que essa gente está lá ralando. Alguns estão longe dos filhos, estão longe de casa, não veem os filhos, lutando por nós, que agora, porque eu tenho a necessidade de produzir e tal, que todos temos, e é importantíssimo, eu vou arriscar a vida dessa gente mais uma vez, vou arriscar a vida das pessoas que eu amo. É óbvio que nenhum de nós é contrário à volta,
mas a volta não pode ser agora. Como é que deve ser esse... Eu tenho 3 filhos, você perguntou de escola, tem aí, eu acho que o governo de São Paulo tinha falado para começar agora já em setembro ou em Mudou outubro. para outubro, mas tem assim, aqui em Rio Preto, por exemplo, tem uma comissão que funciona na Secretaria de Educação, está discutindo isso, tem muita gente contra, né? Tem grupo de professores, grupo de pais, na região tem algumas cidades que estão na amarela, na cor amarela, que liberam um pouco mais, que flexibilizam um pouco mais, e lá eles estão fazendo uma pesquisa com os pais, pedindo para os pais responderem se quer. A maioria dos pais não quer levar a criança para a escola. Né? Então é uma situação muito difícil. Está difícil do aluno aprender. Eu tenho um neto, por exemplo, que diz que ele aprendeu num mês e meio de aula no começo do ano, muito mais do que ele aprendeu nesse tempo todo remoto, né? Pela internet. É muito difícil, né? Todo mundo que tem facilidade com a internet e tudo mais. Então é um ano totalmente atípico. Nós vamos ter um novo normal? Como é que é? Olha, é um ano atípico e não só para nós, é para o mundo inteiro. Todos os líderes mundiais, toda a comunidade científica do planeta está tentando organizar as coisas. O que nós não podemos é titubear diante de decisões que são importantes. Clenira, os meus filhos só vão voltar para a escola quando existir uma vacina. Primeiro, por amor a eles, que eu tenho muito, mas depois, porque eles também podem provocar o contágio em outras pessoas. Nós temos que pensar em todo mundo, tá certo? Nós estamos vivendo, você usou a palavra atípica, exatamente isso, um momento nessa história que nós nunca vivemos. Pode ser que no passado remoto outras crises desse tipo existiram, eu não estava lá, acho que nem você. Então, assim, não tem muito um manual de como fazer. Mas novo normal, essa história parece uma coisa meio midiática. Não vai existir novo normal. Vai existir um mundo diferente que nós precisamos contribuir para construir, para reestruturar. Quando a gente fala de Rio Preto, é uma coisa muito próxima de nós. Mas esse mundo diferente vai existir no planeta inteiro. Você viu, em países onde abriram a escola já tem gente tendo que retroceder. Para que a gente vai fazer? Quem é que ganha com isso? Mas como organizar tudo isso? Você falou, você é empresário, experiente no ramo, há 25 anos tem a empresa. E de que forma vocês estão trabalhando com as ajudas do governo, por exemplo? Que tipo de incentivo o governo federal tem dado para as empresas? Isso eu posso falar sem medo, porque eu tenho certeza que tem gente participando ou que vai ouvir depois, que também é empresário e que deve, como eu, ter recebido uma carta do governo chamada Pronamp, né? É uma carta que você recebe onde está dito assim, você pode pegar um percentual relativo à receita do ano passado, faturamento do ano passado, e apresente em qualquer agência bancária que você tem direito a tantos R$1.000. Eu tinha das empresas nossas essas cartas e fiz isso, levei aos bancos, levei nos bancos todos, que eu não vou nem relacionar aqui. E os bancos dizem, pois bem, te daria esse dinheiro com o maior prazer, porque o governo é teu fiador por essa carta. Ele diz que se você não pagar, ele paga. Acontece que o governo não esqueceu de mandar a verba para a gente, só isso. Então tem uma verba, mas não tem uma verba. Então como é que a gente se rearranja? A cidade de Rio Preto vai precisar também se rearranjar, né? O que nós temos feito quando a gente tem discutido esse programa aqui de governo é justamente pensar nessa nova cidade. Uma cidade moderna que pense essa história, que é uma história nova. Como é que é esse plano de governo? Como é que você está construindo esse plano de governo? Eu vou dizer para você assim que nós temos um grupo, e eu já disse isso, né? Que além de competente é apaixonado por Rio Preto, e a gente fica cada dia mais apaixonado por Rio Preto, porque a gente discute. Você falou 326 mil eleitores, 460 mil habitantes. 328 mil. 28 mil, mas são 460 mil habitantes. Desses 460 mil habitantes, 110 mil moradores de São José do Rio Preto vivem na linha da pobreza. Eu não sei se as pessoas sabem disso. A cidade é linda, bem equipada, não é? A gente adora morar aqui. É uma cidade sede de região, já falei tudo isso. Mas tem 110 mil pessoas que talvez não tenham creche, talvez não tenham escola para os filhos, talvez não tenham um atendimento de saúde adequado, talvez não tenham recolhimento de lixo no seu bairro, talvez não tenham esgoto. Não tem CEP. Não tem CEP, não tem dignidade humana, né? E aí eu te digo o seguinte, quantas gestões passaram por essa cidade? E é preciso enfrentar essa realidade. Mas assim,
de forma muito clara, muito tranquila. E agora nós vamos enfrentar essa realidade com mais esse desafio de uma reconstrução de história de vida por conta da pandemia. Você perguntou do programa. Esse programa que tanto nos apaixona, ele é fundamentado em 4 eixos, né, básicos, fundamentais, que vão norteá-lo. Eu te pediria para a gente falar deles numa outra oportunidade, mas são 4 eixos muito diferentes daqueles que são feitos por escaneadores de programa. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, muitas vezes em campanhas eleitorais, né, os candidatos vão lá, escaneiam um programa que já existe, procuram. É que nem ministro que de repente copia a tese de doutorado, sabe essa história? Vai lá, copia o programa e replica. Nós estamos construindo, passo por passo, linha por linha, projeto por projeto, identificando se é viável, se é factível. No papel, pode-se colocar de tudo. Mas nós estamos fazendo. E aí, esse programa que nós estamos construindo, ele prevê isso. Ele prevê uma outra situação, uma situação pós-pandemia. Bom, gente, você que está aí ouvindo a gente, aí, que está aí na live, pode participar, né? O chat está aberto, né? Pode mandar pergunta aí. O Carlos Alexandre está aqui para respondê-las, para responder tudo. O que a gente está fazendo aqui hoje é apresentando o Carlos Alexandre, as opiniões dele a respeito dos assuntos gerais da cidade, como é que ele está formatando esse projeto para Rio Preto, para o futuro de Rio Preto, né? E eu queria saber se isso tudo que a gente está conversando aqui, como é que as pessoas, na época de campanha, as pessoas se apresentam e dizem, muitas repetem sempre, eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar da saúde, da pobreza e tal, de creche, não sei o quê, mas as pessoas desconfiam, ficam um pouco desconfiadas porque essas coisas não acontecem muito rapidamente, muito difícil, né? E as pessoas estão muito desacreditadas, né? A gente teve recentemente aí uma decepção muito grande com tudo que aconteceu no país politicamente, né? Eu queria saber como é que as pessoas vão ter a garantia de que isso que você está propondo aqui, você vai cumprir. Pois é, você falou dessa questão, a gente se lembra, todo mundo, que há coisa de 2 anos atrás, o mundo se dividiu, o mundo brasileiro, né? A política brasileira, o conceito, a ideia de política no Brasil, se dividiu em 2 partes, né? É como se existisse como se tivesse o bem e o mal, o certo e o errado, e com isso todo mundo saiu muito machucado. As pessoas, os milhões de brasileiros que depositaram sua confiança num projeto, a esperança num projeto diferente, hoje estão todas aí entristecidas porque estão vendo o Brasil super mal visto no exterior. Esse descaso, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde sem entendidos na saúde. Então, assim, as pessoas estão assim... Vivendo a situação que a gente está vivendo. Pois é, num momento destes, que teria que ser o principal de tudo, né? E aí as pessoas dizem, como é que eu vou confiar? Já confiei lá atrás e tal. Mas eu acredito, Clenira, que é possível a gente comparar com ideias boas também e vitoriosas. O meu partido, PCdoB, ele tem, no Maranhão, um dos estados de menor arrecadação, né, do Brasil, um modelo, um exemplo fantástico. O governador Flávio Dino, ele deu aos professores do estado do Maranhão o maior salário da categoria no Brasil. Então, veja, um estado com uma das menores arrecadações consegue dar o melhor salário para os professores no país. Sabe o que aconteceu depois? Melhorou tudo. O professor trabalhando mais reconhecido, melhor remunerado, melhorou o seu comportamento, o seu proceder, etc. Se animou, se empolgou. Isso resvalou no aluno, que se tornou um aluno diferenciado. Isso foi transportado para as unidades escolares, para os programas extracurriculares. Então, hoje, o estado do Maranhão festeja uma educação de ponta, de linha. Então, são esses modelos que a gente precisa trazer para cá. Então, eu acho que é isso que a população de Rio Preto vai poder esperar. Modelos vitoriosos sendo replicados. O modelo, por exemplo, das Smart Cities, né? As cidades inteligentes, que são modernas, que trazem internet para todo mundo, que colocam na vida das pessoas as facilidades que as novas tecnologias oferecem. Por que nós não podemos ter isso? Podemos ter isso, é possível, porque grandes metrópoles no planeta já estão fazendo isso com êxito.
Não, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, há pouco tempo não era Pois possível. é. Agora a gente vivendo essa pandemia, né, as conversas são assim, Sim. né, virtuais. Nós estamos fazendo uma live também dentro da sua casa, no carro, ou em algum lugar que você esteja e está aí acessando, né, Exato. a internet, ouvindo aqui as propostas. Exato. Que tem um pré-candidato à Prefeitura de Rio Preto pelo Movimento 65, né, um movimento que está sendo espalhado aí por todo o Brasil, né? Esse programa aí não é fechado, né? Você está falando tudo isso aí que você está propondo, mas as pessoas podem participar. Claro. Como? Quando nós começarmos a campanha de fato lá na frente, nós vamos ter esta peça para ser apresentada, né? Para ser registrada, apresentada, mostrada, defendida. Mas é evidente também que ele vai continuar recebendo a colaboração das pessoas. A cidade é viva, né? Clenira, é aqui que as coisas acontecem, né? Não é na capital, não é no... As coisas acontecem onde a gente vive, onde a gente mora. Então, às vezes, a gente tem que ir adequando passos de acordo com a realidade presente, não é? Que é o que nós vamos fazer. Outra coisa, eu quero salientar bem isso. Eu sou graduado em administração pública. É a mesma coisa que dizer assim, eu me formei para ser prefeito. Então, eu acho que eu tenho a obrigação, até por exercício desta profissão para a qual eu estudei, que ela traga todas as inovações possíveis para cá. Um relacionamento com a universidade pública, eu me formei pela Universidade Federal de Ouro Preto, eu tenho convicção de que qualquer parceria do município com as universidades vão trazer vantagem. Você conhece, você que é uma pessoa extremamente informada, bem informada, conhece exemplos vitoriosos aqui mesmo na nossa cidade. Eu poderia até relatar uma meia dúzia deles aqui, mas eu acho que a gente vai ter tempo para fazer isso. A gente vai ter assim, programas específicos para tratar de assuntos específicos. Tá bom. Né? Então hoje nós estamos falando do geral, assim, da proposta que você tem para fazer, do lançamento, você está se colocando à disposição das pessoas para que elas te deem sugestões, não é isso? Isso. Aliás, as pessoas que estão nos ouvindo agora, se puderem, nós temos uma página chamada Movimento 65, que é através dessa página que nós estamos fazendo essa live, e os comentários podem ser feitos lá, mensagens podem ser enviadas por lá, ou então pedido de contato nosso, né? Podemos fazer pelas redes sociais. Redes sociais. Agora tudo assim. Sim. E outra coisa, redes sociais estão aí para serem usadas para o bem também, não só para as fake news. Você falou das fake news lá no começo. É uma coisa que a gente não pode ter medo. Sabe por quê? Porque a mentira não se sustenta. Ela pode ganhar vantagem aqui e ali, mas vai chegar uma hora que ela se arrebenta em si mesma, né? Pela sua fragilidade, pela sua inconsistência. Então as redes sociais, quando bem usadas, são uma excelente ferramenta e eu tenho certeza que nós vamos usá-la muito em nosso favor. Não tenho dúvida disso. Bom, a Letícia Silveira está mandando aqui um abraço para você. Está dizendo que tem admiração por esse candidato que veio para representar nossa cidade. Que bom, um abraço, Letícia. O Márcio e a Edileuza, depois de um... Como é que é? Eu não estou entendendo a letra de quem escreveu aqui. Você quer que eu tem contribua? tradução aqui. Vamos ver se você consegue entender aí. Tá. Depois da pandemia, né? Com os franqueados, não sei, depois das franqueadas... Espera lá, eu vou ler aqui. Alguém pode me ajudar na tradução aqui da pergunta? Depois da pandemia com os franqueados, não sei como tem coragem de se candidatar. Isso, vamos falar disso. Poxa, vamos falar disso. Que bom. Bom, é o seguinte, eu tenho uma rede de franquias, né? Que durante... primeiro assim, a empresa tem 25 anos de vida, dos quais 20 foram como uma empresa convencional. Há 6 anos atrás, nós entramos no mercado de franchise. E a ideia era replicar o que a gente fazia aqui para todos os rincões do Brasil. E nós formatamos, então, o modelo que a gente praticava, né? Nós praticávamos um escritório pequeno, simples e tal. E, poxa, eu não estou fazendo propaganda da empresa aqui, deixa isso bem claro, mas estou contando a história. Nós formatamos lá aquele modelo e nós passamos a negociar esse modelo. E nós chegamos a um número vibrante de mais de 330 unidades em todo o território nacional. Né? Sempre com todas as dificuldades do mundo, como todo mundo pode imaginar.
necessidade de investimentos, às vezes encontrando gente compatível, às vezes encontrando gente que não tinha sucesso. É um dos riscos do franchising, né? Ter ou não sucesso. A gente tem franqueados de sucesso, franqueados que não tiveram sucesso. E a marca foi crescendo, se avolumando e tudo mais. De um tempo para cá, e a gente sempre sofreu muito a consequência virulenta de concorrentes espalhados por todo o Brasil, né? Tem até uma rede lá em outro estado, aqui lá no Nordeste, né, muito parecida conosco, que as pessoas que montaram essa rede eram franqueados nossos, que compraram a franquia, gostaram do modelo, saíram e montaram. Não tem problema, tudo isso a gente suporta bem. Mas de um tempo para cá a gente vem sofrendo muito essas consequências e foi ficando fragilizado, meio fraco, com problemas, como toda a economia, né? Mundial. Novembro, dezembro, a gente já foi sentindo muito na pele essa recessão. Em janeiro nós já começamos a tremer um pouco sobre isso, sentindo que nós estávamos perdendo o mercado, perdendo o terreno, mas aí veio a pandemia, Clemira, e aí a recuperação é muito mais lenta, muito mais gradual. Então nós temos alguns franqueados, nós temos um processo lento de renegociação. Provavelmente nós teremos muitos franqueados que estão conosco, que vão permanecer, que vão vencer e tudo mais, mas teremos franqueados que não vão conseguir, mas todos eles, evidentemente, nós vamos parar até o último momento, né? É por isso nós estamos, inclusive, entrando com esses pronamps, com esses subterfúgios legais, sempre, porque uma empresa com 25 anos, ela não pode deixar ninguém na mão, não pode decepcionar ninguém, né? Bom, não tem pergunta que não tem resposta, não, de jeito nenhum. Então, você pode ficar à vontade para perguntar. Lógico, por favor. E que essas situações, uma pessoa que está se propondo, que está pré-candidato à Prefeitura de Rio Preto, sabe que numa cidade como Rio Preto, por exemplo, isso vai ser uma dificuldade pequena, né? Perto de todas as coisas que podem enfrentar. Mas olha, eu tenho aqui, ó, a Ana assistindo a gente, a Giovana, o Arthur Sardilho, o Paulo Augusto Garcia, o Orlando Luiz, o Anderson Silva, o Helder Vieira e o Gabriel Gomes. Muito obrigado pela participação a todos, de vocês. Um abraço. Né? E eu queria continuar essa conversa aqui mais um pouquinho, estender um pouquinho mais essa conversa, para a gente falar um pouquinho a respeito de situações como essa, assim, né? Do que é o contato de um gestor público, de uma pessoa pública, com a sociedade, com as pessoas que vivem na cidade, né? Porque construir uma cidade é uma coisa muito... a cidade vai se construindo, né? Mas o principal que existe numa cidade são as pessoas que vivem nela, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né, humana com a cidade. De que maneira esse projeto que você tem para a cidade vai se relacionar com as pessoas? Que bom ouvir essa tua pergunta. Você me oportuniza a dizer coisas muito boas, porque é o seguinte, eu milito em política desde os 15 anos de idade. Eu tenho 52, é uma conta pesada, né? E desde sempre eu entrei, não foi porque eu queria ter um cargo político, eu entrei porque eu acreditava e continuo acreditando que é pela política que a gente transforma, né? A política que decide o preço do pão é a mesma política que decide se eu vou ter emprego ou não, se a pessoa vai ter faculdade ou não, saúde adequada ou não. Então a política é um instrumento para isso, para transformar a realidade nos ambientes onde a gente está inserido. E, Clemira, desde que eu estou nessa história de militar politicamente, eu já vi muitos políticos. Alguns eu tenho por eles respeito inacreditável. Tem uma pessoa que eu gosto de dizer que eu respeito muito, que já não está entre nós, que é o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro. Tenho respeito profundo pelas figuras de políticos que já se foram, deixando saudade imensa, Leonel Brizola. Enfim, se eu ficar falando, nós vamos falar muito. Tem figuras rio-pretenses, o velho Vasco, meu amigo Carlos Feitosa, tanta gente que eu tenho, né? Mas se eu ficar falando, eu não vou parar mais. Por que essas pessoas me chamam a atenção? Falei aqui do Montoro, do Brizola, vou falar do presidente Lula, vou falar. Por que essas pessoas me chamam a atenção? Porque elas gostavam de gente. Fazer política quando a gente gosta de gente é passeio. É difícil fazer política quando a gente pensa só em construção de ponte, de praça, de rua, de avenida. Sabe por quê? Porque aí a gente precisaria ser engenheiro civil ou arquiteto para deixar as coisas bonitas, maquiadas. É cansativo a gente ver, entra governo, sai governo, pinta toda a calçada de novo, pinta lá os postinhos lá da represa, troca as placas de trânsito. Nunca vi precisar trocar tanta placa.
né? Cada prefeito que entra troca o sinaleiro, troca não sei o quê. Não, a gente precisa de ser humano. O problema não é a escola tem que ser bonita, tem que ser agradável, confortável, equipada, tem. Mas e o aluno? E o professor? E a dignidade dessa gente? Né? E o relacionamento entre eles? E o olhar no olho dessas pessoas? Sabe, você ouviu agora há pouco aí uma pergunta, de alguma forma, muito direta à minha relação como empresário. Eu sou um empresário que todo mundo que trabalhou comigo sabe que em primeiro lugar estão as pessoas. Se amanhã depois eu tivesse que fechar minha empresa e tivesse que não pagar alguma conta, com certeza não seriam pessoas. Todas as pessoas receberiam. Porque pessoa sempre vai estar em primeiro lugar. Não é? Nós temos que trabalhar para as pessoas. Um projeto de administração, de gestão pública tem que ser voltado para as pessoas. Não só voltados para prédios e tal. Tudo é importante. Mas para isso existem os técnicos. O gestor tem que ter esse olhar direto no olho do cidadão. É o que eu penso. A gente viu aí nesse governo federal que está instalado aí no Brasil, um desmonte das políticas públicas, de conselhos. Eu queria que você falasse um pouquinho, e essa pergunta é do Daroc Viana, que está aqui ajudando a gente a fazer essa live, que é pré-candidato a vereador pelo Movimento 65, e ele está 65. Ele está perguntando qual é a importância dos conselhos municipais. Muito grande. Conselhos que quase sempre são apenas para figurarem. Não por conta dos conselheiros, mas que o poder público não dá a ele o devido respeito que ele merece. O conselho é parte integrante, como são as secretarias, sabe? Porque o conselho ele traz o clamor daquele povo que é representado por ele, né? O conselheiro, os conselheiros todos estão ali vivendo aquela realidade muito particularmente. E eles trazem aquilo e traduzem aquilo para o poder público resolver questões. Então, muitas vezes, o conselho é só consultivo, o conselho é só figurativo. Eu tenho que te dizer que eu tenho visto conselhos muito atuantes e, de alguma forma, um respeito a alguns conselhos e tal. Mas eu já acostumei a ver, né, num passado não muito distante, aí, conselhos que eram nomeados e não eram, em momento algum, representados de fato, como associações de bairro, Lenira. Em 2000, eu estava como assessor especial da Secretaria Municipal de Governo e nós realizamos lá uma coisa assim inacreditável para mim, que foi a construção de um fórum de associações de moradores. Mas não era um fórum assim, vamos fazer uma reunião, vamos representar os bairros. Não, a gente ia no bairro, a gente identificava lideranças nos bairros, a gente fazia eleição, depois de convocar, eleição, acompanhava a eleição, registrava a ata no cartório e criava uma associação de moradores efetiva. Depois nós juntamos essas associações e criamos um fórum de associações. Depois nós brigávamos para que a administração, e eu fazia parte da administração, para que a administração desse um tratamento diferenciado para o fórum de associações. Né? Quer dizer, tinha representatividade. Representatividade. Até o prazo para responder uma demanda tinha que ser diferente do que era a população organizada. É assim que a gente tem que fazer uma política diferente se a gente pensa em fazer organização das pessoas para que elas tenham representatividade de fato. Só que não adianta você fazer isso e o poder público ignorar esse fato. Ele precisa responder à altura, tá certo? Então esse é um projeto assim muito particular, Daroc, por sinal, que é do Conselho Afro, aqui em São José do Rio Preto, e que tem desempenhado um excelente trabalho, sabe qual a importância que tem um conselho para aquela população por ele assistida. E nós vamos dar total força para isso. Bom, estão me avisando aí que nós já estamos com mais de 30 minutos de live. Passa rápido o tempo, tá vendo? E aí, até porque tem tanta live sendo feita todo dia e tal, que criaram aí um manual de comportamento. Nós não trouxemos nenhuma dupla sertaneja para tocar aqui, né? Um manual de bom comportamento, de como é que você deve se portar numa live. Dizem que não pode ser mais de 30 minutos, fica todo mundo, né, cansado e tal. Bom, colocamos tudo que está acontecendo aqui, como é que está andando o trabalho do Carlos Alexandre, como é que ele, como pré-candidato, está trabalhando. Você fica à vontade para mandar aí as suas opiniões, né, fazer as suas colocações aí. A gente vai responder tudo, garanto isso, né, que o Carlos Alexandre tem disposição para isso.
sempre foi muito atuante nas redes atuais e vai continuar nas redes sociais, Opa. vai continuar, né? Não tanto quanto certos filhos de certas pessoas, mas a gente vai participar. Tá certo. Então, olha, gente, nós estamos indo embora, mas antes eu quero que você deixe um recado aí para as pessoas, um chamamento para as pessoas. Que a semana que vem a gente tem mais uma live na próxima quinta-feira, e a gente vai começar a delinear mais as coisas, os assuntos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a pandemia, a situação das escolas em Rio Preto, né? Nessa situação terrível que a gente está vivendo, né? Então eu queria que você se despedisse aí das pessoas falando isso, mas eu também queria dar um abraço solidário, carinhoso a todas as famílias que perderam um ente querido nessa pandemia. São 316 famílias que estão totalmente desestruturadas, né? Você não perdeu, não é um número, 316. São 300, se fosse uma vida, já seria chocante, né? Então, 316, o meu abraço solidário para essas pessoas todas. Carlos Alexandre, a palavra aqui. Perfeito. Bom, então, sintam-se convidados para a próxima quinta-feira. Nós vamos fazer disso uma frequência. E o objetivo não é importunar ninguém, o objetivo não é cansar ninguém. O objetivo é que nós precisamos falar as coisas com clareza. Nós precisamos olhar de frente, né, uns para os outros. Eu sei que você está olhando de frente para mim agora, assim como eu estou olhando de frente para você. E todas as questões precisam ser respondidas. A única preocupação que nós temos sempre vai ser em mentir. Isso não vai acontecer. Portanto, todas as perguntas serão respondidas. É muito gostoso saber que você está se envolvendo a este ponto, né? Vamos falar sobre o nosso programa de governo. Vamos querer que você dê a sua contribuição no plano de governo. Ele está aberto para que a gente possa... Eu hoje, Clelia, só quando anunciamos a live, eu recebi pedidos de 5 pessoas que eu ainda não conhecia muito bem para passar o telefone porque querem contribuir com o programa de governo. Eu nunca vi isso. Eu já participei de política de candidatos aqui, já perdi a conta, né? Já elegemos prefeitos aqui. Então, assim, eu nunca tinha visto. Eu estou muito, muito, muito emocionado e feliz com essa história. Acho que a gente vai conseguir construir aquela Rio Preto diferente, mas diferente para cima, diferente para mais, que a gente tanto quer ver. Tá bom? Porque Rio Preto é bom, né? A gente Muito. precisa só levantar a autoestima das pessoas para todo mundo ser feliz. Exato, viver Então, com felicidade, isso mesmo. Até quinta-feira que vem, tá certo? A gente vai anunciar aí o próximo assunto da próxima quinta-feira, tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado, um abraço.